Amém. Josué capítulo 1 diz: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Não somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei de meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Irmãos, capítulo 1 de Josué. O que eu identifico nesse capítulo como um tema central? A guarda da palavra. A guarda da palavra. Né? Aqui ele está dizendo: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, faça prosperar o teu caminho, sejas bem-sucedido. Antes está dizendo assim, tudo isso aí, aonde pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado. Aí depois ele diz assim, eu tenho dado por quê? Porque se você andar na palavra, tudo é teu. Ou seja, quem tem que dominar a terra são os servos de Deus. A terra foi criada para os servos de Deus, essa é a verdade. Deus deixou regras, Deus deixou lei, Deus deixou estatutos, mas sobre este reino trabalham, sobre este mundo trabalham dois reinos, amém? Se tem dois reinos, existem duas leis, cada reino forma a sua lei, não é isso? Não é assim que funciona? Porque cada conjunto de lei revela uma liderança, e é nisso que nós queremos, com a graça e misericórdia do Espírito de Deus, mergulhar, falar mais um pouco de tanto que já temos falado sobre isso. E quando nós entendemos esse contexto, é que nós realmente prosperamos. Não prosperamos como as hipocrisias das igrejas modernas, não é nada disso, não é essa prosperidade que eles estão falando por aí, não, fútil e barata, não é isso, não. Estamos falando de uma prosperidade, uma vida real com Deus. Dizer assim, ei diabo, sai do meu caminho, senão eu acabo contigo. Isso é prosperidade. Né? Estatística, milhares de vidas vão morrer de câncer só esse ano no Rio de Janeiro. Dizer assim, câncer, sai do meu caminho, senão eu te envergonho mais uma vez. Isto é prosperidade, né? Ai, a gente sai de casa, não sabe se volta. Nada disso, bala perdida não é para mim. Isto é prosperidade, entende, querido? E prosperidade não é você meter a mão no bolso e puxar libra esterlina, euro, dólar, real. Não é isso que é prosperidade. Isto é consequência de prosperidade, amém? Se você só tem riqueza, você é um pobre, cego, miserável, nu, um desgraçado, amém? Que é isso que diz lá a carta para a igreja de Apocalipse. Tu dizes, rico sou, de nada tenho falta, e não sabe? És um pobre, cego, miserável, nu, desgraçado. Então, mas quem é próspero, segundo a visão de Deus, pode depois ser rico. Mas ninguém pode ser rico e dizer que é próspero. Não, nós vemos aí donos de canais de televisão, tem até uma organização que pensa que é evangélica, que é dona de canal de televisão. Eles podem ser ricos, mas próspero não. Eles podem servir um Deus lá, mas o da Bíblia eles não servem.
Eu não sirvo o mesmo Jesus que eles estão dizendo Jesus, 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 nem a minha Bíblia diz o que eles estão dizendo que ela diz. A interpretação que nós temos é outra. Mas enfim, existem reinos neste mundo, existem regras, existem leis. E o que nós queremos ver? Deus criou Adão, né? A história a gente conhece: Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, homens que se conduziam através de quê? Aquilo que o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Por que Noé escapou daquela terrível catástrofe? Simplesmente porque ele observou um estatuto, que era o estatuto divino, não foi isso? Por que Moisés pôde chegar diante de Faraó, o maior império que dominava o mundo, e dizer assim: assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo para me celebrar uma festa no deserto, e obedece. Por que Moisés pôde dizer aquilo? Porque o estatuto que ele seguia, o reino que ele seguia, garantia que ele dissesse aquilo. Nem o mais fiel súdito de Faraó, nem a mulher que dormia com Faraó na cama, ousaria dizer para ele: deixa esse povo sair. Ele dizia assim: corta a cabeça dela, corta a cabeça desse. Mas Moisés foi lá. Por quê? Porque o reino que Moisés servia é maior do que o reino que Faraó servia. Moisés estava resguardado, Moisés estava garantido. Poderia cair fogo do céu ali e ia consumir todo mundo, menos Moisés. Porque cada um tem a guarda do reino a que pertence. Então, Deus sempre trouxe leis. O primeiro homem a receber uma lei de Deus, como ele se chama? Adão. Adão, a lei é a seguinte, é uma simples frase: essa árvore aqui, tu não toca, o resto tu faz tudo que tu quiser. Amém? O resto tu faz tudo que tu quiser, mas essa árvore aqui, não toca. Era uma lei, era um estatuto. O que Adão tinha para se conduzir? Só aquilo. Ele podia pintar e bordar, virar cambalhota, mergulhar, nadar nos rios, caçar peixe, ele podia fazer tudo, mas ali ele não podia tocar. Era lei. A sociedade foi crescendo. Quando chegou em Moisés, Deus criou lei. Moisés subiu ao monte e desceu com tábuas escritas pelo próprio poder de Deus, os 10 mandamentos. Com aqueles mandamentos, Deus regeria a nação de Israel. No tempo de Jesus, um homem chamado, nós conhecemos ele como jovem rico, chegou perto de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus perguntou para ele o quê? Conheces os mandamentos? Ele não respondeu, a resposta dele foi uma outra pergunta: quais? Ora, como quais? Os de Moisés? Não, ele tinha razão de perguntar quais, porque Deus deu 10 mandamentos, mas a nação de Israel saiu levantando cartório, saiu levantando tribunais de inquisição, saiu levantando estatutos, saiu criando, enfim, naquela época ali, aquele homem tinha razão de fazer a pergunta, e Jesus era obrigado a especificar para ele quais os mandamentos, como especificou: não roubarás, não matarás, não furtarás, não tirarás falso testemunho. Aí ele diz: esses daí, são esses? A esses eu tenho guardado desde a minha mocidade. Mas existiam centenas de outros mandamentos que a nação de Israel criou. Chega um ponto que vão tentar Jesus com uma moeda e perguntar o que? É lícito pagar tributo a César? E aí Jesus diz o quê? Hipócritas, por que me tentais? Aí depois ele vai e diz o quê? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Os homens criaram muitas leis e muitas regras, e com a força começaram a impor sobre os outros que se enquadrassem nas suas leis. Não é isso que acontece? Sempre foi assim, não vai mudar. Porém, a igreja não está sujeita à lei dos homens. Por quê? Porque a igreja são os servos de Deus que continuam guardando as suas leis.
Aquele homem tinha razão de perguntar: quais os mandamentos? Por quê? São as dezenas de mandamentos que os escribas, os fariseus e os saduceus criaram? São esses mandamentos que estão aí nos cartórios da época? Ou é a lei de Moisés? Não, é a lei de Moisés que eu estou falando. Eu tenho guardado a lei de Moisés. Embora ainda lhe faltasse alguma coisa. Ele tinha que deixar de ser apegado ao dinheiro. Isso aí fechou a porta para ele no reino. A lei que foi dada a Moisés, que é mencionada para Josué, é o que Deus diz que nós temos que guardar. A lei que Deus te dá para guardar, ela te livra das coisas que já mencionamos aqui, das enfermidades, dos homens sanguinários. Aliás, a Bíblia diz, a lei que nós temos que guardar, ela diz o quê? Não temas aos homens ímpios, não temas. A Bíblia diz, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, eles cavalo, povo e maior número do que tu, deles não terás temor. É o estatuto do reino que você pertence. O estatuto do reino que você pertence, ele diz que você não tem que ter medo de nada. Além do mais, o estatuto do reino que você pertence, hoje, ele te proporciona uma armadura que olhos humanos não podem ver, mas ninguém a pode vencer. Aqui, Josué está recebendo uma palavra, e eu quero que você observe, quando Deus está falando com Josué, já lá, no verso 5, ele diz, ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Aí diz assim, ser forte e corajoso, tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais, que lhes daria. No 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Esse verso 7, ele diz que ser forte e muito corajoso. Para quê? Para guardar a lei de Deus. Irmão, para guardar a lei de Deus, você tem que ser muito forte e corajoso. Está disposto? Para guardar a lei de Deus, você não pode estar preocupado em fazer amigos. Para guardar a lei de Deus, você não pode estar preocupado em ser o bom cidadão que todo mundo olhe para você e diga, ali está um belo cidadão na sociedade. Não, deixe-me dizer uma coisa revolucionária para você. Os conceitos que a nossa sociedade, a sociedade mundial possui, por mais belos e nobres que eles pareçam, não passam de esterco. Você olhar um homem com a sua família toda bonitinha, um homem que sai de manhã, vai para o seu trabalho, volta e cuida da sua família, e que maravilha, e que harmonia que faz, isso é lixo, isso é esterco, porque este homem, com as suas mais belas roupas e os seus mais belos conceitos, ele está a caminho do inferno. O conceito de Deus está muito acima disso. Ou você acha que não? Não, camarada não faz mal para ninguém. Então, Paulo estava louco quando ele diz que todos pecaram. E ele diz de novo, o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em quem? Em Cristo, não é em si mesmo. Se existisse um homem justo nessa terra, Cristo Jesus não precisava morrer na cruz. Deus convocava esse homem justo para ser pregado na cruz e resgatar a humanidade. Porque o conceito bíblico é esse. Um ímpio não pode se oferecer por outro. Por isso que Deus olhou e não achou ninguém. Cristo Jesus tinha que vir a este mundo. Então, não adianta essa filosofia. Ah, fulano não faz mal a ninguém. Tadinho, com tudo que não faz mal, está a caminho do inferno. Os conceitos sociais são esses. Isso é reino do mundo. Reino de Deus, ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, até esses conceitos nobres que a sociedade tem, isso não passa de coisa velha, meu irmão. Isso já era. Bonzinho, o céu não é lugar de bonzinho.
Quem vai para o céu não é quem é bonzinho. O estatuto que nós servimos, chamado Bíblia, ele não diz que é o bonzinho que vai para o céu. Ele diz que vai para o céu remido e lavado no sangue de Cristo. Aquele que é fiel até a morte, aquele que vence pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. É esse que vai para o céu. Aleluia, Deus. Então deixa Deus banir da tua vida essa ideia de bom cidadão. Não existe bom cidadão. Aliás, que bom cidadão para Deus é aquele que é revolucionário. Não é isso que vimos na Bíblia? Jesus Cristo veio e dividiu antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus Cristo veio e disse assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não cuideis que vim trazer harmonia. Eu vim na mesma casa pôr divisão, 3 contra 2, 2 contra 3. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, cuidado com esses conceitos que o reino do mundo possui. Eles não têm valor. É do mundo? Pode ser o mais nobre. É esterco quando comparado à lei de Deus. Quantas pessoas agora até que pararam um pouco, mas no começo do ministério, puxa, Paulo disse que aquele que come carne escandaliza seu irmão, é melhor que não coma. Você não acha que você não deveria estar falando certas coisas que estão escandalizando? Aí eu digo assim: quem foi que disse que eu concordo com Paulo? Sou discípulo de Cristo, não de Paulo. Quem foi que disse que eu vou descer do pedestal do meu conhecimento para compactuar com a ignorância do meu irmão? Ele que cresça, eu que não vou largar o conhecimento que Deus me revela para viver na ignorância do meu irmão. Ou ele cresce ou não andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Essa é a filosofia do reino que nós pertencemos. Jesus não falou: a vara que não dá fruto, ele corta e lança fora. 2 reinos existem, irmão: o reino deste mundo e o reino de Deus. Quando Jesus estava com os seus apóstolos em Mateus 16, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Pedro deu aquela declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim: tu és bem-aventurado, né? E sobre essa situação, essa declaração, essa revelação, porque não foi carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, é sobre isso que eu edificarei. A igreja foi edificada sobre o quê? Sobre uma revelação. Você só será igreja o dia que você receber uma revelação dia após dia para andar nela. E a tua revelação não está nos cartórios. A tua revelação não está no Congresso. A tua revelação não vai ser votada pelos vereadores. Pouco importa a lei que vai passar ou que não vai passar lá. Nós já temos a nossa lei. Somos igreja. Quando Jesus Cristo está na celebração da Páscoa, ele pega o cálice e diz: este é o Novo Testamento do meu sangue. O que é Novo Testamento? Novo Testamento é lei, Novo Testamento são regras. Essas regras estão na sua vida? Eu só quero que você entenda, meu irmão, o que vai acontecer quando nós entrarmos na televisão. Só quero que você entenda isso. As pessoas pensam que me conhecem, nem eu me conheço. Quando eu olho no espelho, eu digo assim: quem é esse cara? Nem eu me conheço. Eu fui chamado para tacar fogo em tudo que é setor dessa sociedade. Foi para isso que eu fui chamado, meu irmão. Não existe espírito de covardia nem de timidez em mim. Não existe. Não existe, meu irmão. Só quero que você entenda que quantas vezes eu digo assim: irmão, Deus te chamou para esse ministério? Um monte de gente levanta a mão. Aí eu pergunto: tem certeza? Muita gente achou que tinha chamado para sentar nesses bancos, meu irmão. Muita gente já achou isso. Muita gente já achou. E a prova que não tinham é que Deus está levantando pessoas de lugares distantes para fazer a obra que muitos que passaram por aqui deveriam fazer. Porque Deus acha. Ele procura e acha. Ele sabe aonde encontrar. Nós temos uma regra. Quer ver uma coisa? Aqui diz, no verso 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido.
Não cesse de falar do livro da lei. O teu propósito, Josué, é ministrar isso para o povo, é falar do livro da lei. Qual é o livro da lei? Onde é que está esse livro da lei? É isso aí que você tem na mão, meu irmão, esses 66 livros chamado Bíblia. Esse é o livro da lei, é a regra de Deus para a nossa vida. E o que está sendo dito aqui? Não cesses. Pedro conhecia essa passagem. Lá em Atos, pegaram Pedro. Para de falar no nome desse homem aqui. Nós, congressistas, nós, os donos do mundo, decidimos que não queremos mais que se pregue Cristo Jesus nessa cidade. Acabou a história. Aí Pedro, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Já tinha sido dito para Josué, não cesses. Mas em meio a qual situação? Não interessa a situação. Tem boca, tem língua. Fale e não te cales. Quem vai poder calar a tua boca? Quem vai resistir à sabedoria que está em você? Quem pode resistir ao Espírito Santo de Deus? Nós pertencemos a outro reino. Não vai parar? Não vou parar. Esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Não vou parar. Guardas, prendam ele. Porque aqui quem dá ordem sou eu. É mesmo, é? Anjo, vai lá e solta ele, porque aqui quem dá as ordens sou eu. A que reino você pertence? Se você pertence ao reino do mundo, as cadeias do mundo podem te prender, mas se você pertence ao reino de Deus, aquele que o Filho libertar verdadeiramente será livre de qualquer situação, seja ela física, química, espiritual, psicológica. Jesus liberta, meu irmão, seja do que for. Não inventaram cadeia para te deter, não inventaram armas para te matar. Você pertence ao reino de Deus e somente a arma do reino de Deus pode acabar contigo. Sabe qual é a arma do reino de Deus? É a própria palavra de Deus, a espada do Espírito, espada afiada de 2 gumes. Se Deus determinar que os teus dias estão encerrados, acabou. Mas se Deus não determinar, os homens podem bater pé, pode ranger os dentes, pode gritar, pode fazer o que for, pode te colocar no paredão. Eu quero ver se as armas dele podem te matar mesmo. Eu duvido, e eu espero o dia de botar isso à prova, literalmente. Deus tem o seu reino, os homens se perverteram, se desviaram e criaram o seu próprio reino, e o diabo entrou na história, encampou, e hoje os homens acham que são livres e nem percebem que servem a Satanás. Que neste mundo existem esses 2 reinos espirituais, existe essa, vamos dizer, briga, este confronto, este conflito. Lá na Páscoa, Jesus está dizendo, este é o Novo Testamento no meu sangue. Então quer dizer que o Novo Testamento, as regras que ele estava trazendo, já começavam com a sua morte. O que ele está demonstrando com isso? Olha o extremo dos meus estatutos aonde chegam. Ele está demonstrando que se o Novo Testamento começa no derramamento do sangue dele, porque se um testador não morrer, o seu testamento não entra em vigor. Ele tinha que morrer, né? E a Escritura vai dizer, Paulo, inclusive, em 2 Coríntios 5,15, vai dizer que ele morreu por todos, logo, todos morreram, você é morto. Mas esse mesmo Paulo que diz que todos morreram, também diz que ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Você está ressurreto. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, foi o quê? Glorificado. A glória de Deus está sobre a sua vida. Descubra isso, irmão. Descubra que a glória de Deus está sobre a sua vida. Deus traçou um plano para a sua vida e homem algum pode impedir isso. Como eu sempre digo, não inventaram a arma capaz de te matar.
E eu duvido que todos possam entender essa palavra. O que importa é que nós entendemos. Ele diz aqui, não cesse de falar do livro da lei, medita nele, dia. Irmão, não perca tempo com certas coisas. O reino de Deus, ele é incólume, ele é impoluto, ele é soberano, ninguém toca nele, ele tem as suas regras, ele tem as suas normas, ele tem a sua guarda. O reino de Deus está estabelecido, entende? Não interessa se no Congresso as leis vão favorecer a igreja, se não vai favorecer a igreja, isso não interessa. A igreja não precisa de advogado, isso é conversa fiada. A igreja não precisa de juiz amigo, isso é conversa fiada. A igreja não precisa de deputado, é conversa fiada. A igreja só precisa de um, Jesus Cristo. Se a igreja tem Jesus Cristo, ela é a igreja e acabou. As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Jesus falou, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Se as portas do inferno não prevalecem, que dirá os homens? Pobres, coitados, miseráveis. Que dirá as armas dos homens? Se o diabo não pode nos matar, que dirá um revólver, uma metralhadora? Você entende isso? Que o diabo é um poderio bélico muito maior do que as armas dos homens? Você entende isso? Você entende que o diabo consegue se mover na velocidade da luz? Você entende que o diabo tem armas que matam seres humanos? Você entende isso? Assim como aquele anjo foi enviado no arraial assírio e matou quantos? 185 mil. Assim também o reino de Satanás está matando gente à beça por aí. Ele tem poder para isso. Jesus Cristo disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Olha o poder do diabo em João 10:10. Ele tem condição de roubar, de matar e de destruir, mas não você. Porque Jesus diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. O teu reino é imbatível, é indestrutível. Vista a camisa disso, irmão. Aprenda quem é você nessa terra. Que Apocalipse 1:6 vai dizer que Jesus Cristo com seu sangue te comprou e te fez rei e sacerdote. Rei é aquele que reina, você tem um reino. Você serve no reino. Ninguém pode te ferir, ninguém pode te fazer nada. Jesus Cristo não mente, não se engana, não é um hipócrita. Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Você é ovelha? Tente entender o reino que você pertence. Deixa cair hoje essas vestes rotas, essas vestes corroídas e deixa o Espírito da glória de Deus te revestir, meu irmão. Você é imbatível, assuma essa posição. E não esqueça, você não está nesse mundo para fazer amigos, está neste mundo para fazer discípulo. Não queira andar com amigo, ande com discípulo, meu irmão. Fulano é um amigão, amigão nada, eu só ando com quem é discípulo de Cristo. Porque os amigos podem não estar de acordo, mas os discípulos têm que estar, se é discípulo. Então, o que é dito aqui, medita de dia e de noite, também é dito lá no Salmo número 1, e diz que o que medita de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros e dará o fruto, e as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. E ele diz aqui, farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. No 9 ele diz, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você crê nisso? Ah, meu irmão, então, se eu creio nisso, sinto muito para os vagabundos, sinto muito para os traficantes, sinto muito para quem quiser, meu irmão. Se eu creio nisso, meu irmão, não inventaram a arma capaz de tirar a minha vida. Não inventaram. Não inventaram. A ordem de Deus está dizendo que não temas, não te espantes, não te atemorize. Eu sou contigo. Acabou a história. Você pertence ao meu reino. Nenhum outro reino vai abalar você. Nenhum outro reino vai destruir você.
se eu entender o reino que eu pertenço. Se eu não entender, irmão, eu vou dizer que nem alguns pastores por aí cegos, condutores cegos. Irmão, estamos no mundo. O que sucede ao mundo, sucede a gente também. Não, meu irmão, mentira. Mentira desqualificada. Jesus Cristo disse que vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas porque eu com meu sangue vos comprei, o mundo vos odeia. Vocês não são do mundo. Se eu não sou do mundo, o que está destruindo o mundo não pode me destruir. Ou Jesus Cristo foi um mentiroso? Não é, mas está sendo na pregação de muitos pastores por aí. O que sucede ao mundo não sucede à igreja. Aleluia. Claro, quem é a igreja? Ah, todo domingo eu vou na igreja. E daí? Não, eu não perco um culto. E daí? Né? E daí? Tem um monte de pastor cheio de canudo de teologia por aí. Tem uns até que se chamam de bispo primaz e não passam de servos do diabo, filhos do diabo. Não é, e está pregando todo dia na igreja. Então, não é ir à igreja, é ser igreja. Né? Ser igreja, ter a convicção, ter a revelação de Pedro, ter a convicção dos apóstolos, como diz Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. Esse é o caminho. Então, meu irmão, certa vez interrogado, como falamos, ele disse: dai, pois, a César o que é de César. Se você está lá no reino do mundo, você vai ter que dar lá o que é do mundo. Tem senhores naquele reino do mundo, mas se você está no reino de Deus, você vai ter que dar a Deus o que é de Deus. Dá a Deus a tua adoração, dá a Deus o teu temor, a tua reverência, dá a Deus a tua fé, e Ele te corresponderá. Dá para Deus o que é de Deus, e dá a César o que é de César. Os súditos do reino de César têm que prestar reverência a César, não é isso? Os súditos deles prestam reverência a eles. Você conhece a história de Esther? O judeu Mardoqueu? Conhece? Que o homem preparou a forca para ele e acabou servindo de presente para si próprio? Porque Mardoqueu, o judeu, não se curvava. Quando José foi tirado da prisão, presta bem atenção, foi tirado da prisão José, lá no Egito, para comparecer para a interpretação dos sonhos de Faraó, as pessoas foram apresentar José se curvando, quase se arrastando no chão, porque não podiam olhar para Faraó. José entrou pelo aquele corredor completamente ereto, e Faraó olhou para ele e disse assim: ué, tu não te curvas, José? A resposta de José foi simples: eu só me curvo perante o Deus dos hebreus. O reino que nós servimos, os nossos joelhos se dobram somente diante daquele que era, que é e que há de vir. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tua reverência tem que ser dada a Ele. O teu temor é diante dEle. José, até naquele instante ele foi aprovado. Eu só me curvo perante o Deus dos hebreus. Sabendo que o homem podia dizer: mata ele, podia dizer: torna esse soberbo aí para a cadeia, eu não quero mais saber desse homem. Não, eu só me curvo diante do Deus dos hebreus. Está resolvida a história. Entende, meu irmão? A que reino nós pertencemos? Existem dois por aí. Existem dois por aí. Você quer ver mesmo a glória de Deus, irmão? Para de servir homens. Quer ver mesmo a glória de Deus? Para de temer a homens. Ah, mas sabe como é, né? Se eu não agradar o meu patrão, ele vai me mandar embora. Sabe por que o teu patrão tem poder para te mandar embora? Porque você ainda não faz parte do reino de Deus. Que é isso, pastor? Está pegando pesado. Que isso, pastor? Não, aí é demais. Como é que o meu pastor, o meu patrão tem poder para me mandar embora porque eu não faço parte do reino de Deus?
Entra no teu quarto, irmão, fecha a tua porta. A Escritura diz que a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Eu sou o Senhor, eu dou a vida, eu tiro a vida, eu, Senhor, faço tudo. Você pertence ao reino de Deus? Então, meu irmão, tadinho do teu patrão se ele ousar levantar o dedo mindinho contra você. Isto é realidade daqueles que pertencem ao reino de Deus. Deus dá sabedoria aos homens para criarem empresas, né? Está aí essa sabedoria que Deus deu aos homens para criar computador, e tudo isso vai gerar empresas, vai gerar empregos para que as pessoas possam viver, e Deus está nesse negócio com toda certeza, né? Se não existisse o dinheiro, meu irmão, eu não sei, Deus tem seus planos, mas ia ficar complicado de muitas coisas que a obra de Deus tem a realizar, né? Já pensou comprar um computador hoje? Como? Se o mundo continuasse trocando batata por abóbora, como ficariam as pesquisas, a tecnologia? Muita coisa ia ficar comprometida. Então Deus permite os homens inventarem muitas coisas, mas ainda assim existe a separação daquilo que é reino de Satanás e vontade dos homens para aquilo que é reino de Deus. A palavra que Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ela sempre vai ter o seu peso e o seu valor. Para encerrarmos, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.